Olá, prezados amigos. Continuando a nossa pesquisa do concurso para Defensor Público de Pernambuco, nós vamos falar sobre direito da infância e da juventude. O provável examinador é o Dr. Pedro Otto de Quadros. Ele é especialista em direito constitucional eleitoral pela Universidade de Brasília e foi examinador nos últimos concursos da magistratura do TJ do Amazonas, do TJ do Distrito Federal e Territórios em 2014, bem como do TJ do Paraná em 2017. O título da monografia apresentada para a conclusão da especialização dele foi A competência da Justiça Eleitoral nas eleições para conselheiros tutelares. Está disponível na pesquisa que se encontra no blog. Diante da especialidade do examinador, eu sugiro atenção aos seguintes temas que podem ser objeto de cobrança, ao meu ver: criança e adolescente na Constituição, direito à convivência familiar, política de atendimento, medidas de proteção e conselheiros tutelares, e finalizando, acesso à justiça da infância e juventude, competência e procedimentos. Eu analisei as últimas 3 provas para defensor público feitas pela CESP, defensor do Rio Grande do Norte em 2015 e em 2017 defensor de Alagoas e do Acre. Os temas exigidos nessas provas foram os seguintes: nas disposições gerais do Estatuto, conceito de criança e adolescente, isso aí cobrado mais de uma vez, no ECA, artigo 2º, na Convenção sobre os Direitos da Criança, artigo 1º, e aplicação do ECA a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Os princípios, também cobrados mais de uma vez: o princípio da prioridade absoluta, artigo 227 da Constituição, e o princípio do superior interesse da criança e do adolescente. No capítulo dos direitos fundamentais, a tutela dos direitos fundamentais desde a gravidez, direito à liberdade e respeito de dignidade, artigo 18b. Direito à convivência familiar, também cobrado mais de uma vez, a permanência em programa de acolhimento institucional, prazo, artigo 19. Destituição do poder familiar, também mais de uma vez exigido, artigo 23, caput e parágrafo 2º do ECA. Família substituta, primazia da família extensa, recurso especial 945-283. Criança adolescente indígena, artigo 28, parágrafo 6º. Adoção, inscrição de pessoa homoafetiva, independentemente da idade do adotando, artigo informativo 567 do STJ. Dispensa do consentimento dos pais, artigo 45, e exceções ao cadastro prévio, artigo 50, parágrafo 13. E, finalizando o capítulo dos direitos fundamentais, direito à proteção no trabalho, aprendiz, artigo 60, e proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos, artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Dentro do capítulo da prevenção, informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos, artigo 78. Autorização para viajar, viagem ao exterior, artigo 84 do ECA, mais os artigos 1º e 7º da Resolução 131 de 2011 do CNJ. Política de atendimento, as diretrizes da política de atendimento, artigo 88, também exigido mais de uma vez. Municipalização do atendimento e integração operacional da defensoria entre essas diretrizes, né? As entidades de atendimento também, mais de uma questão cobrando esse assunto, né? A responsabilidade pela execução de programas socioeducativos, artigo 90, inscrição dos programas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, artigo 90, parágrafo 1º, acolhimento excepcional sem prévia autorização judicial, artigo 93, e as medidas aplicáveis a essas entidades, artigo 97. Entre as medidas de proteção, mais de uma vez cobrando questões sobre as medidas específicas de proteção, os rols das medidas de proteção, o rol exemplificativo do artigo 101, o acolhimento institucional e familiar, provisoriedade, artigo 101, parágrafo 1º, dispensa do MP de ajuizar investigação de paternidade, artigo 102, parágrafo 4º, e o não cabimento de nomeação de curador especial em processo de acolhimento institucional, o RESP 1417782. Também ainda falando agora sobre a prática do ato infracional, as disposições gerais, artigos 104 e 105 do ECA, os direitos individuais, a internação provisória de 45 dias, artigo 108, as garantias processuais, artigo 111, e as medidas socioeducativas também exigido com frequência, né, nessas provas, o rol de medidas, o artigo 112, o princípio da excepcionalidade, a internação, a gravidade do ato versus a substituição da medida, e depois as medidas pertinentes aos pais ou responsável, a advertência, rol do artigo 129, inciso 7º. Conselho tutelar, também mais uma vez cobrado, questões cobrando conhecimento da autonomia do órgão, artigo 131, processo de escolha pela população local mediante voto direto, artigo 132,
as atribuições do Conselho, artigo 136, e os impedimentos para se figurar como conselheiro, artigo 140. Dentro do capítulo do acesso à justiça, talvez o mais importante de todos, as disposições gerais, né, também mais de uma vez exigido, com questões sobre isenção de custas e emolumentos, artigo 141, parágrafo 2º, restrição da criança e do adolescente quando partes nas ações movidas perante a Justiça da Infância e Juventude, ou seja, que a isenção de custas é somente, no caso, restrita à criança e adolescente quando parte nessas ações movidas perante a infância, né? A vedação da divulgação de atos sobre criança e adolescente, autor de ato infracional, artigo 143. Justiça da Infância e Juventude, também mais de uma vez cobrando questões sobre juiz, competência mediante alvará, artigo 149, inciso 2, a competência da Justiça da Infância e Juventude para conhecer de ações que envolvam a concessão de medicamentos a criança e adolescente, entendimento do STJ, os procedimentos também, várias questões sobre procedimentos, apuração do ato infracional, artigos 171 e 172, o flagrante de ato infracional sem violência ou grave ameaça, artigo 174, a não liberação, artigo 175, oitiva informal, 179, representação, 182, audiência de apresentação, 184, o procedimento de apuração de infrações administrativas das normas do ECA, o início do procedimento por representação do Conselho Tutelar, artigo 194, e depois o procedimento de perda e suspensão do poder familiar, o não cabimento da nomeação de defensoria como curador especial do menor hipossuficiente. Também, ainda dentro do capítulo dos procedimentos, os recursos, também bastante cobrados, sistema recursal aplicável às medidas socioeducativas, artigo 198, contagem do prazo para a defensoria, né, nas intimações e recebimento dos autos com vista, o entendimento do STJ, e isso daí, entendimento do STJ em confronto com a intimação em audiência, artigo 1003, parágrafo 1º do novo CPC. Ministério Público, as atribuições, artigo 201, proteção judicial dos interesses difusos e individuais, a legitimidade da defensoria para tutelar direito individual de criança, finalizando o capítulo importante do acesso à justiça. E depois, os crimes e infrações administrativas, são vários os crimes, o crime do artigo 232, submissão de criança e adolescente a vexame ou constrangimento, o crime do artigo 234, omissão na liberação de criança e adolescente ilegalmente apreendido, do 235, descumprimento injustificado de prazo fixado no ECA em benefício de adolescente privado da liberdade, crime do 236, o impedimento e embaraço de ação do juiz ou conselheiro ou promotor no exercício de função prevista no ECA, o crime do 244B, corrupção de menores, crime formal, súmula 500 do STJ, e a omissão do profissional do estabelecimento de saúde ou de ensino da ocorrência de maus tratos à criança e adolescente, artigo 245, finalizando esse capítulo sobre os crimes e infrações administrativas. Sobre o SINASE, alguns artigos cobrando a proposta do plano individual, a sua impugnação não suspende a execução em regra, artigo 41, parágrafo 4º, a reavaliação do artigo 42 e a contagem do prazo, a apreensão do adolescente, artigo 14 da resolução 165 de 2012 do CNJ, e o reinício do cumprimento da medida e o ato praticado durante a execução, artigo 45 da Lei 12.594 de 2012 também, esse artigo muito cobrado sempre nessas provas de defensoria. Depois, finalizando, os últimos pontos, as resoluções do CONANDA, a resolução 103 de 2016, que fala sobre as atribuições dos conselheiros tutelares no artigo 11, o rol de programas socioeducativos no artigo 20, os sistemas nacionais de proteção de direitos humanos e da socioeducação, artigo 27, parágrafo 2º, também a resolução 117 de 2006, que trata da competência dos conselheiros tutelares para apurar ato infracional praticado por criança, artigo 12, a resolução 169 de 2014, que dispõe sobre o direito da criança e adolescente em receber assistência jurídica integral, no artigo 6º, parágrafo 1º. Por fim, a Lei 10.216 de 2001, que trata da criança e adolescente portador de transtorno mental, ela traz os pontos relativos à excepcionalidade de qualquer modalidade de internação no artigo 4º, comunicação ao MP da internação involuntária e respectiva alta no artigo 8º, internação compulsória determinada pelo juiz competente, artigo 9º, pesquisas científicas para fins de diagnósticos terapêuticos no artigo 11º, e adolescente com distúrbio psiquiátrico não pode cumprir medida socioeducativa diante de sua inaptidão, entendimento do STJ no HC 60.604. Né? Nessas
3 avaliações, a lei seca foi cobrada em 100% das questões, então por isso muito importante a leitura do ECA, a doutrina em cerca de 33%, então 1/3 das questões, e a jurisprudência em 30%. Eu chamo a atenção para vocês de 7 novidades legislativas e uma súmula editadas em 2016 e 2017 que podem ser objeto de questionamento futuro na sua prova, como a Lei 13.257 de 2016, que é a Lei de Proteção à Primeira Infância, a Lei 13.306 de 2016, que alterou o ECA para fim de estabelecer que o atendimento em creche pré-escola é destinado a crianças de 0 a 5 anos de idade, a Lei 3.436 de 2017, que alterou o ECA para garantir o direito a acompanhamento e orientação à mãe com relação à amamentação, a Lei 3.438 alterou o ECA para tornar obrigatória a adoção pelo SUS de protocolo que estabeleça padrões para avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças, a Lei 13.440 de 2017, que alterou o preceito secundário do artigo 244-A do ECA, e as leis, no caso 13.441 de 2017, que alterou o estatuto para prever a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. E finalizando as novidades legislativas, a Lei 3.509 de 2017, talvez a lei mais importante desse ano, de 2017, que alterou o ECA, o Código Civil e a CLT para trazer novas normas incentivando e facilitando o processo de adoção. Por fim, a súmula 594, recente súmula 594 do STJ, que dispõe que o Ministério Público tem legitimidade ativa para a ajuização de alimentos em proveito de criança e adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato do menor se encontrar nas situações de risco descrito no artigo 98 do Estatuto ou de quaisquer outros questionamentos sobre a existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Todas essas novidades legislativas, os comentários delas e dessas súmulas do dizer o direito ou o inteiro teor dessas leis podem ser encontrados na pesquisa que está no blog, você clicando sobre o número da lei ou súmula. Na próxima pesquisa, no próximo vídeo, nós vamos estar falando do direito das execuções penais. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, lembrando que compartilha passa. Um grande abraço a vocês, até mais.